Bom, Léo Lins pra mim é inocente e vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito disso. Vamos reagir aqui ao pronunciamento oficial do Léo Lins a respeito da situação aí do caso que ele foi condenado. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Bom, esse que é o ponto desse vídeo, então. Eu estava esperando, inclusive eu estava procurando esse material, a sentença que condenou ele, quais foram então, né, os fatos ali e tudo mais, a decisão, como que a juíza chegou, né, nessa decisão. É interessante de tentar entender, pessoal, como é que funciona o judiciário, tá? Porque, bom, eu sou bacharel em Direito, e eu estudei muito sobre isso, e uma das coisas que eu me lembro sobre o que o professor meu de Direito Penal falou é o seguinte: o judiciário, ele não resolve problemas, pessoal. O judiciário, ele resolve processos. Então, o que está dentro do processo que condenou o Léo Lins a pagar essa multa absurda, porque, convenhamos, é uma multa absurda para uma pessoa. O humorista não é um milionário, entendeu? O cara não é multimilionário. Talvez ele seja, mas enfim. Ele depende da arte dele, né, do humor para sobreviver. E com certeza ele deve ter outras despesas, né? E não, enfim, e não fica esbanjando aí dinheiro. Mas vamos dar uma olhada na sentença, o que ele tem para falar. Isso é muito importante porque a gente consegue entender melhor qual a visão da acusação e a decisão da juíza, em primeira instância, a respeito, então, dessa situação que é muito controversa. Porque o Léo Lins, como pessoa, na minha opinião, ele é inocente. Como pessoa, ele é super inocente. Porque no palco, quando ele está performando, ele é um artista. Assim como atores globais, por exemplo, atores de Hollywood, de filmes, eles representam ali um personagem. Então eu acho que existe uma confusão muito grande sobre a pessoa do Léo Lins e o Léo Lins comediante. Uma confusão extremamente grande. Se isso vier a se concretizar, e ele for ser preso, enfim, essa sentença, né, transitar em julgado, depois de recurso e tudo mais, e confirmarem realmente que ele é culpado de fazer piada, cara, eu sinceramente, eu não sei o que vocês pensam, mas deixa no comentário de vocês, é para isso que nós temos esse espaço aqui, para nós conversar, trocar uma ideia e expressar nossa opinião. Talvez você não concorde com o meu ponto de vista e eu quero te ouvir também, então deixa nos comentários. Se você se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de react, se inscreve no canal, ajuda aí a fortalecer e também a divulgar isso aí para mais pessoas no YouTube. Então vamos dar seguimento aqui. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica, criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética, e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso aqui é uma explicação muito técnica, para quem provavelmente, olha, eu particularmente, se ele me perguntasse, se alguém me perguntasse o que é um comediante, ou o que, eu não saberia responder dessa forma. Então, ele sabe o que ele está fazendo. E essa é a principal, acho que é o principal fator que determina essa diferença, na minha opinião, entre a opinião dele como pessoa, certo? E a performance dele como artista no palco. Que são coisas completamente diferentes. E outra também, né, pessoal? Ninguém é obrigado a ir nos shows dele. Eu não consumo conteúdo do Léo Lins. Eu só fiquei sabendo disso por causa das notícias. Por causa do Instagram, por causa do YouTube, certo? Então, assim, eu só tô sabendo desse caso aqui agora por conta da repercussão que teve e várias pessoas, algumas massacrando ele, dizendo que foi merecido, e outras pessoas defendendo
e inclusive alertando as demais pessoas que estão assistindo essa palhaçada, porque isso é uma palhaçada, entendeu? Na minha opinião, isso é uma palhaçada. Estão condenando um cara que faz piada, claro que é piada com minoria, piada com coisa, enfim, que pode ofender alguém, uma pessoa em específica que passou por essa situação ou sofre de alguma, enfim, de alguma coisa, né, de alguma deficiência, não sei, mas estão prendendo esse cara enquanto tem uma galera passando a mão no dinheiro de um monte de gente idosa, entendeu? Corrupção no país, os preços subindo, o valor das coisas é um absurdo, toda hora é uma taxa, um imposto novo, o governo não sabe mais o que fazer, tá um desgoverno, na verdade, com relação às contas, ao dinheiro, uma irresponsabilidade fiscal, e o brasileiro tendo que se virar para tentar sobreviver, e os caras estão prendendo essa galera, meu. Tipo, cara, o que tá acontecendo? As pessoas que cometem crimes de uma magnitude absurda que prejudicam não algumas pessoas ou um grupo de pessoas, mas prejudica a maioria dos brasileiros que vivem no país hoje, são aposentados, pessoas extremamente vulneráveis, e prejudica diretamente. Uma coisa é tu se ofender com uma piada. Pô, não gostei, fiquei triste. Mas aquilo não vai te impedir de viver, aquilo não vai te impedir de praticar outros atos da vida. Agora, pegar o teu dinheiro da tua aposentadoria, ou pegar o teu dinheiro, seja lá de onde que for, entendeu? E tu não vai mais receber aquilo porque outra pessoa decidiu que não, tu não vai ter mais essa grana, cara, isso é um absurdo, entendeu? Isso é um absurdo. Eu, nos meus últimos semestres de faculdade, a gente tem que fazer aula prática e atender as pessoas. Meu, existem pessoas, assim, pessoal que são aposentados, que eles têm, assim, eles têm consignados nos bancos, eu nem sei como isso é possível, é um consignado em cima do outro, essas pessoas, elas recebem R$200 por mês para sobreviver, porque o resto nem chega a entrar na conta, é tudo abatido, é ridículo isso. É ridículo isso. E como que essas pessoas chegam nas situações? São pessoas extremamente vulneráveis. São pessoas extremamente necessitadas de informação. Teve um senhor que nós atendemos que ele só conseguiu reverter esse empréstimo que foi feito no nome dele porque o genro dele ajudou ele. Ou seja, uma pessoa com um pouco mais de conhecimento tecnológico teve que ajudar ele a identificar no extrato, ver de onde é que era, ver o que estava acontecendo, identificar tudo isso e na delegacia fazer boletim de ocorrência. Essas pessoas, elas continuam andando por aí. Elas são presas ali, ficam 2, 3 anos no máximo, e algumas até são eleitas presidentes do nosso país. É uma vergonha, né? O nosso país é uma piada. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up, comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins, mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção, e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu não sei se vocês conhecem, mas deem uma pesquisada. O nome dele o cara é um crânio, né? Ele é PhD
em Ciência do Comportamento Humano, eu acredito. Posso estar enganado. Paulo Henrique Teston, pesquisem esse nome. Ele falou, e isso foi sensacional, e tem um vídeo que ele comenta a respeito disso, que ele se sentiu muito mal na carreira acadêmica dele, quando ele sugeriu que o judiciário, os juízes, os magistrados, eles deveriam, ao invés de se qualificar para julgar e interpretar a lei conforme eles acreditam que tem que ser, num caso determinado, enfim, num caso específico, eles deveriam, na verdade, fazer meio que eles deveriam fazer terapia, eles deveriam buscar o controle de emoções, mas ele fez essa observação com base no quê? Eu estou resumindo aqui, tá? Se eu tiver, e também se eu tiver enganado, vocês me corrijam. Mas ele fez essa observação, ele teve essa conclusão com base no quê? Existe um estudo que mostra que juízes com fome, juízes que não comeram e que tiveram que dar uma sentença, por assim dizer, e eles estavam com fome, eles foram muito mais severos nas suas sentenças do que juízes que estavam saciados, que estavam tranquilos, que estavam estabilizados. Com certeza, essa juíza, pelo que eu pesquisei, é uma juíza, ela aplicou o que ela acha que tem que ser, E isso dentro do direito é extremamente perigoso, pelo fato de que não cabe a interpretação pessoal de um magistrado, seja quem for, para aplicar a lei conforme ele acredita que tem que ser. A lei, ela deve ser aplicada da forma com que ela foi escrita. Se a lei ela não é clara, se a lei ela não se aplica a uma situação específica, o problema não é do judiciário para tentar resolver isso daí. O problema é do legislativo, é quem faz as leis. Elas devem voltar para o Congresso, elas devem ser revisadas, elas devem ser reformadas. Mas o nosso Congresso hoje está discutindo o quê? Está discutindo se a Virgínia ela tem uma parcela de culpa entre influenciar as pessoas a apostar no tigrinho ou em casas de aposta, foda-se o que você, enfim, bet de esporte, não sei o que lá. É isso que o Congresso está preocupado hoje, porque é isso que aparece. Porque temas de verdade mesmo, decisões, agora que estão falando da Carla Zambelli, essa aí também, nossa, se foi, entendeu? Então essa é a preocupação hoje, é o quê? É o judiciário alinhado com o legislativo. Eles estão mirando nos inimigos do Estado, derrubando um a um. Por que o Léo Lins ele está sendo usado agora como exemplo, galera? É muito simples, porque o Léo Lins ele tem uma capacidade extremamente alta de influenciar a opinião pública. O Léo Lins, por meio das piadas, ele consegue fazer você pensar no que está acontecendo fora da bolha que a gente vive, entendeu? Ele com piadas, ele consegue trazer algumas situações tão absurdas, mas que são realidades, que por meio das piadas, você começa a se questionar. E a partir do momento que você começa a se questionar e você não obedece mais o que o Estado quer que você obedeça, aí, meu amigo, aí você vira o inimigo número 1 do Estado, que é o que está acontecendo com o Léo Lins agora. Ele está usando como exemplo, entendeu? Para as próximas gerações. E isso já tem sido pauta já de muita discussão, principalmente com relação ao STF. Aquela moça lá que pintou lá a estátua lá da Temis lá com batom e não sei quanto tempo, não sei se está preso, se foi solto, o que ela está fazendo. Isso é exemplo perfeito, entendeu? É literalmente uma caça à opinião pública. Quem tiver a possibilidade e conseguir influenciar a opinião pública contra o Estado, tá fudido. Porque liberdade de expressão hoje no Brasil, ela é muito, muito subjetiva. Ela só vai servir para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas tem rabo preso. Esse grupo de pessoas, eles nunca vão fazer o que o Léo Lins faz. Nunca vão botar a cara a tapa do jeito que ele tá botando a cara a tapa agora. Por isso que eu acho que ele é inocente. Porque, na verdade, ele tá sendo usado aqui como exemplo. Entendeu? Como exemplo. E quando eles querem, eles acham, entendeu? Eles pegaram essa juíza aí da Vara Federal lá do Rio de Janeiro, botaram, falaram, faz aí desse jeito aí, já era, entendeu? Eu tenho certeza que as pessoas que estão envolvidas nesse caso aí, elas nem devem estar sabendo o que está acontecendo, porque o Ministério Público deve estar representando uma caralhada de gente. Essas pessoas, tu acha que essas pessoas vão receber o dinheiro da multa se eles tiverem que pagar? Vocês já se questionaram para onde que vai o dinheiro dessas multas do judiciário? Vocês já pararam para pensar nisso? Esse dinheiro realmente vai para as pessoas?
sonha. Não é assim que funciona, pessoal. Nosso país, o judiciário, ele é utilizado para resolver processos e não para resolver problemas da vida do cotidiano. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse, e você responde é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor. Porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Tá vendo? Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. Qualquer coisa serve pra essa galera. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim, há crime. Aí, acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, então, as novelas... agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Ridículo isso. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. E aí que tá, a classe artística, ela entende, mas a maioria da classe artística hoje não tem a mesma postura que ele, percebam. Saiu uma lista, inclusive, no... Cara, que impressionante, meu. Essas páginas de opinião, de fofoca, cara, que negócio ridículo isso. Eu vi mais cedo ali no Twitter o seguinte: veja a lista completa de humoristas que apoiaram, como é que fizeram, veja a lista completa de humoristas que fizeram vídeos se solidarizando com o Léo Lins, alguma coisa assim. Cara, eles estão tentando cancelar a galera que não concorda com uma decisão judicial a respeito de algo completamente irracional, que é o que ele está dando exemplo aqui. E eles estão tentando queimar o filme desse pessoal. Estão tentando boicotar essa galera. Insano. E vocês acham que essas pessoas, elas trabalham para quem? Elas têm livre opinião, que nem a gente tá fazendo aqui no YouTube agora, que nem nós estamos conversando aqui agora, que nem eu tô dando a minha opinião agora aqui? É óbvio que não. Entendeu? Eles não têm opinião. A opinião deles é de quem paga eles, entendeu? Aí é muito fácil. É muito fácil, pessoal. No fim das contas, eu me admiro quem assiste TV hoje. É impressionante, porque é tudo comprado. Toda a mídia já foi comprada. É óbvio. É óbvio. Isso já vem acontecendo desde as eleições. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação. Alguns estão felizes. Porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Eu vou deixar bem claro. Eu não acompanho, eu não sigo o Léo Lins. Eu sei quem ele é. Eu já vi alguns trabalhos dele. Eu sei que ele trabalhou no The Noite, eu trabalhava. Não sei. Eu sei que ele tem uma proximidade com o Danilo. O Danilo já se pronunciou a respeito disso. Mas assim, eu não sigo, eu não consumo o conteúdo dele. Eu não tenho afinidade nenhuma pela pessoa dele. Mas o que está acontecendo com ele pode acontecer com nós daqui a pouco. Pode acontecer com qualquer pessoa, porque você no seu celular manda mensagem no grupo, compartilha coisa no seu Instagram, entendeu? Bota a sua indignação ou comenta a sua indignação nos portais de notícia quando sai alguma notícia, por exemplo, a respeito dessa porcaria que aconteceu do INSS. Todo mundo que comentou lá no portal lá do Metrópole, do G1, do sei lá o que, pode ter certeza, galera. Se em uma utopia, vamos assim dizer, onde ninguém pode dar opinião, cara, vocês já estavam ferrados, entendeu? Vocês já eram. O governo ia ferrar com vocês de alguma forma. Vocês iam ter conta bloqueada. Alguma porcaria ia acontecer. Eles iam achar alguma forma de ferrar a vida de vocês. Então o que está acontecendo com ele é ridículo. É ridículo. E mostra que o judiciário, junto com o executivo e o legislativo, eles estão preocupados apenas com eles, com os próprios poderes. Eles não estão nem aí para nós. Nem aí para nós. E eu espero que exista uma mudança, mas para existir uma mudança tem que acontecer muita coisa ruim ainda. E isso é péssimo para o nosso país. Péssimo para o nosso país. Nós temos que viver tempos ruins ou de transição, assim, de, sabe, tempos conturbados. Isso é ridículo, meu. Isso não deveria acontecer.
porque algumas pessoas decidiram que, não, agora nós mandamos o país e o restante obedece. Isso é ridículo, isso. Rumo está indo a nossa sociedade. Os valores estão sendo invertidos. Um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. É verdade. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, havia mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Ou piadas de corrupção. E aí, estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. É verdade. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina. Eu nunca fui num show de comédia. E nunca vi um show de comédia do Léo Lins. Eu já vi alguns stand-ups, algumas coisas, enfim. Normalmente, essas pessoas, elas vão aquecendo o público. Não é... Eles não saem largando as melhores, ou as é que não... Galera, tem que entender que a cabeça desse pessoal que é artista, ela não funciona de uma maneira linear. Entendeu? As coisas vão vindo. E eu acredito que as melhores piadas que eles fazem, e pelo fato deles terem esse raciocínio muito rápido durante o show deles, faz com que algumas coisas sejam únicas, que eles não estavam pensando naquilo, mas que pelo que eles falaram, pelas coisas que eles falaram, pelo que eles ouviram, ou pelo que alguém falou, aquilo veio na memória e já lembrou de um ou outro fato que é utilizado para fazer uma piada. Então acontece tudo muito rápido dentro da comédia, dentro do teatro. E claro, eles devem ter um script, obviamente, né, para ter uma base. Mas eu acho que é muito difícil eles começarem já logo de início, assim, largando piadas que não vão fazer tanto sentido. Então o público ele vai sendo aquecido. E aí, claro, daí chegam em situações onde são piadas extremamente, assim, desconectadas da realidade. Eu vi algumas piadas que ele falou com relação à pedofilia, com relação, enfim, a Marielle, com relação a pessoas que são surdas, mas o surdo hoje não é surdo e mudo. Tem pessoas que são apenas surdas, elas conseguem se comunicar mesmo que seja, enfim, fazendo sons, barulhos diferentes, enfim. Já vi essas piadas e assim, elas tiradas de contexto, assim, e sendo apresentadas de uma forma, assim, sem nenhuma, sem nenhuma preparação, ou sem a pessoa estar preparada para ouvir aquilo, realmente não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Agora, dentro do stand-up, dentro da comédia, dentro do show, eu acredito que eles sigam algo que... Porque senão eles não seriam pessoas conhecidas, eles não seriam pessoas famosas pela arte que eles fazem, que é a comédia. Neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. É a mesma coisa que falar que... Bom, e aí, pessoal, a exceção não faz a regra.
É a mesma coisa que falar que o pessoal que joga videogame, que joga Call of Duty, que joga Counter-Strike, ou joga GTA, vai sair na rua fazendo as mesmas coisas que eles fazem no videogame. É óbvio que isso não vai acontecer, meu. Tem algumas pessoas que têm um desvio comportamental e acabam tendo, sei lá, algum delírio e acabam cometendo algumas atrocidades. Tem, mas não é a regra, é a exceção. E a exceção não vai fazer a regra, é a minoria. Entendeu? São casos isolados, são pessoas que elas já têm uma carga problemática muito grande, vários traumas e várias coisas vão acumulando e elas acabam explodindo, enfim. Mas não que um jogo ou que, sei lá, algum filme vai influenciar a pessoa a fazer alguma coisa. Isso é besteira, da mesma forma que a piada que ele tá fazendo vai influenciar as pessoas a cometer os crimes. Né? Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Que é isso que eles querem, né, pessoal? Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele. E tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo. Até porque, se rir virou crime, o silêncio virou regra. É isso, pessoal. Botem nos comentários, deixem nos comentários, na verdade, o que vocês acharam a respeito desse pronunciamento dele. Eu concordo. Para mim, isso tudo que está acontecendo é ridículo. Deixando muito claro que eu não tenho nada contra as pessoas que se sentem ofendidas pela piada dele. A piada, ela precisa ter um alvo, mas quando esse alvo ele tá muito perto, aí parece que a coisa começa a ficar mais assim, o pessoal começa a levar mais para as pessoas levam mais pro coração, ficam mais magoadas. Mas fazer piada com guerra, fazer piada com terremoto, tsunami, com a desgraça, fazer piada com indiano, entendeu? Fazer piada com português, fazer piada com a sogra, fazer piada com... Enfim, isso aí parece que daí pode. Aí parece que existe um consenso de que isso realmente faz sentido fazer piada e ridicularizar. Daqui a pouco não vai mais poder fazer. Se continuar nesse... Se tudo continuar sendo criminalizado. Enfim, é isso aí. O Brasil é uma piada e boa sorte para nós. E que Deus tenha piedade da nossa nação aí, porque vai saber o dia de amanhã, né?